Bom dia, pessoal. Meu nome é Nayara Santos, a minha companheira de trabalho é a Natália Júlia, e a gente vai falar um pouco do processo de cloreto de potássio. Bom, o potássio ele foi descoberto no ano de 1807 por Sir Hunt Davy, na Inglaterra, onde o potássio ele é formado através de fontes marinhas, tá? Onde ele ocorre em bacias sedimentares e vaporíticas, ou seja, ele vai ocorrer em áreas submétricas a clima seco, né, onde tem um alto teor de evaporação das águas, e onde vai permitir a formação da salmoura. Como, por exemplo, é bem claro aqui na imagem, né, como acontece o grande teor de evaporação, e aí, nas rochas sedimentares é onde vai acontecer, digamos, o depósito de potássio. Bom, a maioria dos depósitos de minerais, eles ocorrem em superfícies de 200 até 3.000 metros, tá? Aqui no Brasil, a única mineradora que a gente tem antes desse elemento é a Vale, do Rio Doce, onde ela está presente em 13 estados do Brasil, onde ela contribui com cerca de 10% do consumo brasileiro. Bom, como que funciona o processo? Aqui tem duas imagens, né, a parte externa da empresa e a parte interna, que mostra desde a abertura, né, até a camada de sais potássicas, tá? Bom, essa abertura é realizada por escavação pelo método de painéis de libras, tá? Que elas vão ocorrer por câmeras de 8 até 10 metros de ocorrência. E aí, nesse processo que acontece o desmonte. O que é esse desmonte? É onde que vai ser, é onde que vai acontecer a extração dos minerais. Que aí vai acontecer a abertura das galerias laterais horizontais e vai ter a remoção dos minerais das paredes das galerias com os cavadeiros ou explosivos. Geralmente, hoje em dia, é mais usado o processo de escavadeiras, tá? E aí, depois desse processo do desmonte, né, o material que é coletado ele é levado por carro de transporte até os sistemas de correios. E esse material vai ser transportado para uma parte de transferência que ela é direcionada numa superfície, digamos que por um tipo de elevador que ele tem capacidade de carregar em torno de 9 toneladas por 90 segundos. E aí, é, e aí conforme esses minerais são levados, eles vão passar por exemplo, essa segunda imagem aí, que é, digamos que um sistema de correio que vai direcionar esses minerais a uma usina beneficamente ou no caso de um armazenamento de estocagem. E aí é onde vai acontecer o processo tendo qual o objetivo do uso do adubo cloreto de potássio. Tá, e aí é onde que acontece a limpeza e a desmalagem, que são os processos que devem ocorrer para a produção para o uso de cloreto de potássio. E aí vai acontecer que o elemento ele vai ser lavado e agitado com uma solução chamada salina saturada, que ela tem a função de remover argilhas e as impurezas. Além desse processo da limpeza da deslamagem, vai acontecer também o processo que é da britagem, peneiramento, né, a deslocagem, a flotação, a centrifugação e a compactação de estocagem. Nesses processos, o que mais se desempenha é a parte da flotação e da compactação, que a flotação ela é responsável pela adequação química, né, do elemento, e a parte da compactação é a adequação do tamanho. Né? E aí a parte de flotação é na onde que vai ter a separação do cloreto de potássio do sódio de clorofácio, e aí passa para mim.
E aí, através dessa solução, os minerais que contêm o potássio, eles, digamos que ele vai flutuar nessas células e eles vão ser retirados. E aí, onde que essa, esse material ele vai ser compactado, né, onde que ele vai transformar pequenas placas, e essas placas, digamos que elas vão ser quebradas novamente para se tornar um tamanho ainda menor, e aí sim elas vão poder ser entregues ao comércio, aí sim elas vão poder ser utilizadas como adubo, como um fertilizante. Processo para produzir cloreto de potássio totalmente solúvel. Ele tem dois processos, quente e frio. O cloreto de potássio é dissolvido na água fervente para dissolver o cloreto de sódio e o cloreto de potássio, permitindo a cristalização separadamente. Já no frio, a solubilidade do cloreto de potássio é menor em baixas temperaturas do que o cloreto de sódio, permitindo a cristalização separadamente. Do lado esquerdo da tela, podemos observar a imagem do cloreto de potássio granulado e do lado direito o cloreto de potássio mais fino, mais solúvel. Mercados. Essa tabela aqui representa o preço mensal de cloreto de potássio do mês de agosto de 2019 a julho de 2020. Aqui podemos observar que agosto de 2019 a dezembro de 2019, o preço ficou inconstante em 265,50 dólares. E depois, em janeiro de 2020, o preço deu uma caída para 245 dólares. E esse preço ficou constante até em abril. Em maio, teve outra queda de 216 dólares. Em junho, já de 2020, chegando a 202,50 dólares. Esse preço, ele ajuda o agricultor a comprar mais fertilizante para a sua agricultura. Então, assim, hoje em dia, está expandindo mais a produção. Formas de aplicação. O suco da semeadura a lençol de pré-semeadura e parcela. Essa aplicação a lenço para plantio é recomendada para solo de textura argilosa, com teor de alto ou médio de potássio, na verdade. A divisão das doses de potássio ao longo do desenvolvimento da cultura é indicada em detrimento do efeito salino causado pelo cloreto de potássio e por ser lixiviado principalmente em solos arenosos. Então, o cloreto de potássio, para ser usado em solos, na verdade, qualquer tipo de solo, você vai ter que verificar a quantidade exata que o solo precisa, pois se você colocar muito, ele provavelmente vai ter um efeito salino no seu solo. Benefícios para as plantas. O potássio está ligado a algumas funções cruciais à produtividade das plantas. Por exemplo, a ativação de enzima, a abertura estomática e o controle osmótico dos tecidos. O cloreto de potássio fornece uma forma adequada para culturas, por exemplo, a soja. Favorece o aumento da nodulação dos componentes de produção e o teor de óleo, bem como aumenta também a intolerância a estresses bióticos e abióticos, por exemplo, a seca. Cuidados. Os cuidados que tem que ter com o cloreto de potássio, o qual se refere a elevado efeito salino, ocasionado pela maior tendência em aumentar a pressão osmótica na solução do solo, intensificando o risco de queima da semente ou da raiz da planta. Quando ele tem essa queima, o agricultor acaba perdendo o índice de produção dele. A aplicação de potássio na forma de cloreto de potássio no suco da semeadura não deve ultrapassar de dose de 50 kg por hectare de cloreto de potássio, visando uma diminuição de risco do efeito salino. Quando mais for salino o adubo, por exemplo, cloreto de potássio tem um alto teor, mais de 100% de teor de salino, mais longe deve ser aplicada a planta ou da semente. Como eu vinha falado, ele pode prejudicar uma queda ali, tendo uma queda para o agricultor de prejuízo de adubação também quanto de semente. E essa foi a nossa apresentação.